Você já percebeu que existe um tipo específico de dor que não vem de estar parado, mas de estar em movimento? Não é a dor da estagnação, é a dor da metamorfose. Existe uma diferença brutal entre estar perdido e estar em transição, mas quando você está no meio do processo, essas duas realidades parecem idênticas. A sensação é a mesma: caos, desorientação, medo, vazio. Mas o que está acontecendo por trás das cortinas é completamente oposto. E aqui está o problema. A maioria das pessoas abandona a transformação exatamente no momento em que ela está prestes a se completar, porque interpretam o colapso como fracasso, quando na verdade é reconfiguração. Se tudo está desmoronando na sua vida agora mesmo, se você sente que as estruturas que te sustentavam estão rachando, se as pessoas ao seu redor parecem não te reconhecer mais e você mesmo não reconhece quem vê no espelho, preste atenção no que vou te dizer. Isso não é colapso, é mudança de realidade. E existe uma razão científica, neurológica e quântica para que esse processo seja tão brutalmente doloroso. O erro invisível que está fazendo você considerar desistir agora é acreditar que dor significa erro, quando na verdade dor pode significar exatamente o oposto. Você está fazendo certo, mas o sistema antigo está resistindo à atualização. Se você sente que este canal fala diretamente com aquela parte de você que sabe que existe mais, que há verdades mais profundas sobre transformação e realidade esperando para serem compreendidas, então inscreva-se agora, porque o que compartilhamos aqui vai muito além de motivação superficial. Estamos falando de compreender os mecanismos reais que governam mudança de frequência, reprogramação neural e reconstrução de identidade. Mas antes de chegarmos à solução, você precisa entender por que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo. A premissa que ninguém te conta quando você decide mudar de vida é esta: antes de ocupar uma nova realidade, você precisa desocupar completamente a antiga. E desocupar não significa apenas mudar de hábitos ou pensar diferente. Significa desmantelar a arquitetura neural, emocional e energética que sustentava quem você era. Pense nisso como uma casa que precisa passar por uma reforma estrutural completa. Você não pode reformar o alicerce enquanto continua morando no segundo andar como se nada estivesse acontecendo. Tem um momento em que você precisa sair da casa, esvaziar os cômodos, permitir que as paredes sejam derrubadas. E durante esse processo, você não tem onde morar. Você está temporariamente sem estrutura, sem referência, sem chão. Essa é a fase que a maioria das pessoas nunca te avisa que vai existir. Elas te falam sobre a versão transformada, sobre quem você vai ser depois, sobre os resultados que virão. Mas ninguém te prepara para o vazio do durante. E é exatamente nesse vazio que a maioria das pessoas desiste, porque interpretam a ausência de estrutura como ausência de progresso. Mas aqui está a verdade contra-intuitiva. A ausência de estrutura não é ausência de progresso, é pré-requisito para progresso real. Você não está perdendo tudo, você está criando espaço para tudo. E essa distinção muda completamente como você atravessa esse processo. A pergunta que você precisa responder agora não é por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que está tentando nascer através dessa dissolução. Porque quando você muda a pergunta, você muda a resposta que o universo pode te dar. Vamos falar sobre o que realmente acontece no seu cérebro quando você decide mudar de realidade. Existe um conceito na neurociência chamado poda sináptica, que é o processo pelo qual o cérebro elimina conexões neurais que não estão mais sendo usadas para fortalecer aquelas que estão sendo repetidamente ativadas. Durante toda a sua vida, você construiu autoestradas neurais para quem você era. Cada vez que você reagia de determinada forma, cada vez que você tomava decisões baseadas em determinados valores, cada vez que você se comportava de maneira consistente com sua identidade antiga, você estava pavimentando essas autoestradas.
Elas se tornaram tão automáticas que você nem precisava pensar, seu cérebro simplesmente ativava os mesmos circuitos e você agia no piloto automático. Agora imagine que você decidiu conscientemente ser outra pessoa, operar em outra frequência, criar outra realidade. O que acontece? Você começa a parar de usar as autoestradas antigas e começa a abrir trilhas novas na floresta neural. No início, essas trilhas são frágeis, confusas, difíceis de percorrer. E enquanto isso, as autoestradas antigas ainda estão lá, amplas, fáceis, tentadoras. Seu cérebro vai naturalmente querer voltar para elas porque é o caminho de menor resistência. Mas se você continua insistindo nas trilhas novas dia após dia, elas começam a se fortalecer. E, simultaneamente, as autoestradas antigas, por não estarem sendo usadas, começam a se deteriorar. Isso é poda sináptica. O cérebro está literalmente desmontando a estrutura neural da sua identidade antiga enquanto constrói a estrutura da nova. E esse processo intermediário, onde nenhuma das duas está completamente formada, é exatamente o que cria a sensação de estar desmoronando. Não é desmoronamento, é reorganização. O neurocientista Donald Hebb resumiu isso numa frase que virou lei: neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos, e neurônios que disparam separados, desconectam-se. Sua identidade antiga está se desconectando porque você parou de alimentá-la. E a nova ainda não está completamente conectada porque você ainda está no processo de alimentá-la. Para nós que estamos nessa jornada de transformação profunda, entender isso muda tudo, porque tira a culpa, tira o medo e coloca clareza no lugar. Você não está fazendo errado, você está no meio do processo certo. Agora vamos adicionar uma camada mais profunda, a física quântica. No nível quântico, a matéria existe como probabilidade até o momento em que é observada. Você já ouviu falar do experimento da dupla fenda, onde uma partícula pode se comportar como onda ou como partícula dependendo se está sendo observada ou não. Isso não é filosofia, é física comprovada. O que isso significa para a sua vida? Significa que a realidade que você experimenta não é fixa, ela é maleável e responde à sua observação consciente. Quando você muda radicalmente sua identidade interna, quando você muda o observador que você muda literalmente as probabilidades quânticas que colapsam em sua experiência. Mas aqui está o que ninguém te conta. Existe um delay, um espaço de tempo entre a mudança do observador interno e a manifestação externa dessa nova observação. É como se você mudasse o canal da TV, mas a imagem antiga ainda ficasse piscando na tela por alguns segundos antes da nova imagem estabilizar. Durante esse delay, você está vendo duas realidades ao mesmo tempo. A antiga que ainda não saiu completamente e a nova que ainda não entrou completamente. E isso cria confusão máxima. Você olha para fora e ainda vê reflexos da realidade antiga, mas por dentro, você já não ressoa mais com aquilo. Essa dissonância cognitiva e emocional é o que faz você sentir que está desmoronando. Mas você não está desmoronando, você está entre frequências. E o campo quântico está se reorganizando ao redor da sua nova vibração, só que isso não acontece instantaneamente. Precisa de coerência sustentada ao longo do tempo. E muitas pessoas que acompanham este canal já experimentaram exatamente isso. O momento em que tudo parecia estar pior antes de começar a melhorar exponencialmente. Aqui está onde a maioria das pessoas sabota o próprio processo sem perceber. Quando sentem que tudo está desmoronando, quando sentem aquela ansiedade crescente, aquela desorientação, aquele medo visceral, elas fazem exatamente o que prolonga o sofrimento. Elas tentam reconstruir o antigo, tentam voltar para os velhos hábitos, porque pelo menos aquilo era familiar. Tentam reconectar com pessoas que já não ressoam mais, porque pelo menos não se sentem sozinhas. Tentam forçar a vida a voltar a fazer sentido da maneira antiga, porque pelo menos tinham controle. E toda vez que você faz isso, toda vez que você tenta segurar um pedaço da identidade antiga, por medo de soltar completamente, você interrompe a poda sináptica.
Você reativa aquelas autoestradas neurais que estavam finalmente começando a se dissolver. Você manda sinais contraditórios para o campo quântico, e o resultado é que você fica preso num limbo entre duas realidades, sem conseguir habitar nenhuma das duas completamente. Existe um estudo fascinante do psicólogo Bruce Alexander, chamado Rat Park, que ilustra perfeitamente isso. Ratos isolados em gaiolas com acesso à água e água com morfina escolhiam consistentemente a morfina até a overdose. Mas quando os mesmos ratos eram colocados num ambiente enriquecido, com outros ratos com estímulos com espaço, eles paravam de escolher a morfina e voltavam para a água normal. O vício não era químico, era contextual. O que isso tem a ver com você? Tudo. Quando você está no meio da transformação, você é como aquele rato que acabou de ser transferido da gaiola solitária para o Rat Park. O ambiente mudou, as possibilidades mudaram, mas você ainda tem o impulso de voltar para a morfina porque é o que seu sistema nervoso conhece. Você ainda tem o impulso de voltar para os velhos padrões de pensamento, para as velhas reações emocionais, para as velhas decisões, porque aquilo é o que te mantinha funcionando no ambiente antigo. Mas o ambiente mudou. Você mudou. E o que funcionava antes agora se tornou tóxico. Muitos de nós já passamos por isso. O momento em que percebemos que não podemos mais voltar, mas ainda não sabemos como habitar completamente o novo espaço. E nesse meio tempo, continuamos fazendo escolhas que nos puxam de volta para o antigo, enquanto dizemos que queremos o novo. Essa é a esquizofrenia interna que te mantém preso. Outro comportamento comum: buscar validação externa para confirmar que você está no caminho certo. Você começa a pedir sinais, a procurar confirmações, a consultar todo mundo ao seu redor, a ler tudo o que encontra sobre transformação, tentando encontrar alguém que te diga: sim, você está fazendo certo, continue. Mas aqui está o problema: a validação externa só reforça a dependência externa. E se você está mudando de realidade, se você está realmente se tornando uma nova versão de si mesmo, essa nova versão precisa aprender a se validar internamente, a confiar nas próprias percepções, a seguir a própria bússola interna, mesmo quando ninguém ao redor entende o que você está fazendo. Cada vez que você busca validação fora, você enfraquece sua capacidade de sustentar sua nova frequência sozinho. E sustentar a frequência sozinho, mesmo quando nada externo confirma que você está certo, é exatamente o que cria a coerência necessária para que a nova realidade se manifeste. A neurociência confirma isso através do conceito de locus de controle interno versus externo. Pessoas com locus de controle interno, que acreditam que são responsáveis pelos próprios resultados, têm maior resiliência, maior capacidade de mudança, maior bem-estar psicológico. Pessoas com locus de controle externo, que acreditam que forças externas determinam sua vida, tendem a se sentir impotentes, vitimizadas, presas. Quando você está constantemente buscando validação externa, você está reforçando um locus de controle externo. Está dizendo ao seu sistema nervoso: eu não confio em mim, eu preciso que algo de fora me diga que estou bem. E isso é exatamente o oposto do que você precisa cultivar para ancorar uma nova realidade. Agora respire fundo, porque preciso que você entenda algo fundamental. Você não está falhando. Você nunca esteve falhando. O que você está sentindo, essa turbulência, essa desorientação, essa sensação de que tudo está fugindo do controle, não é evidência de erro. É evidência de movimento. É evidência de que algo profundo está sendo reorganizado dentro de você. Pense numa lagarta que entra no casulo. Dentro daquele casulo, a lagarta não simplesmente cresce asas e sai voando. Não. A lagarta se dissolve completamente. Ela vira uma sopa celular. Tudo o que a definia como lagarta é quebrado, desfeito, liquefeito. E nesse estado de completa dissolução, células chamadas células imaginais começam a se organizar e a construir algo completamente diferente, uma borboleta. Mas imagina se a lagarta tivesse consciência durante esse processo.
Imagina o terror que ela sentiria ao perceber que está se dissolvendo, que está perdendo tudo o que a fazia ser quem era. Ela provavelmente pensaria: estou morrendo, estou acabando, cometi um erro ao entrar nesse casulo. Mas não, ela não está morrendo, ela está se transformando. E a dissolução não é o fim, é o meio. Você está nesse casulo agora. E sim, tudo o que você era está se dissolvendo. Mas isso não é morte, isso é metamorfose. As células imaginais da sua nova identidade já estão se organizando, já estão construindo algo que ainda não pode ser visto de fora, mas que é terrivelmente real dentro de você. O problema não é que você está desmoronando. O problema é que você foi ensinado a interpretar dissolução como fracasso, quando deveria interpretá-la como pré-requisito. Você foi ensinado a evitar o caos, quando deveria aprender a habitá-lo conscientemente. Você foi ensinado a buscar estabilidade acima de tudo, quando deveria entender que estabilidade prematura interrompe evolução. E aqui está o alívio que você precisa ouvir. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber exatamente quem você está se tornando ou exatamente como tudo vai se resolver. Você só precisa continuar. Você só precisa parar de interpretar a dissolução como erro e começar a reconhecê-la como parte essencial do caminho. Você só precisa confiar que existe uma inteligência operando dentro desse processo que é muito maior que sua capacidade de controlar ou entender. E se esse alívio ressoou em você, se essas palavras tocaram algo que você precisava ouvir, faça algo agora. Deixe seu like neste vídeo. Não como um gesto automático, mas como uma forma de espalhar essa mensagem para outras pessoas que também estão no casulo, que também estão se dissolvendo, que também precisam saber que não estão sozinhas e que não estão errando. Seu like ajuda mais pessoas a encontrarem essa compreensão exatamente quando mais precisam dela. Faça isso agora. Agora eu quero que você pause por um instante e se faça essas perguntas, não para me responder, mas para deixar que elas trabalhem dentro de você. Primeira pergunta: o que você está tentando controlar nesse momento que, se você soltasse, abriria espaço para algo muito maior entrar? Segunda pergunta: que parte da sua identidade antiga está gritando mais alto para que você volte e o que essa parte está realmente tentando proteger? Não precisa ter respostas agora. Na verdade, não ter respostas é exatamente onde você precisa estar, porque a mente que criou o problema não pode resolver o problema. A identidade que te trouxe até aqui não pode te levar além daqui. Você precisa de algo novo, algo que ainda não emergiu completamente, algo que só pode nascer no silêncio, na escuridão, no não saber. Permita-se não saber. Permita-se estar em dissolução. Permita-se habitar o casulo sem tentar forçar a saída prematuramente. Porque quando você força a saída antes da hora, você interrompe a metamorfose e fica preso num estado intermediário. Não é mais lagarta, mas também não é borboleta. É algo deformado, algo incompleto. Pessoas como nós, que escolhemos conscientemente atravessar esse processo, sabemos que existe um timing divino operando e que nosso trabalho não é acelerar, é confiar, é permanecer, é sustentar a frequência mesmo quando nada fora confirma que estamos certos. Então, o que você faz concretamente enquanto está no meio dessa dissolução? Como você atravessa isso de forma que realmente complete o processo em vez de abandoná-lo no meio? Vou te dar práticas simples, mas profundamente eficazes quando aplicadas com consistência. Primeira prática: todas as manhãs antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, sente-se em silêncio e coloque a mão no coração. Respire fundo 3 vezes e repita internamente: eu estou em transição e isso é seguro. Eu não preciso entender tudo agora. Eu confio no processo. Isso reprograma seu sistema nervoso para associar transformação com segurança em vez de perigo. Parece simples, mas quando feito todos os dias, isso cria uma nova autopista neural. Segunda prática:
Sempre que sentir ansiedade, medo ou desorientação, não tente fazer a sensação desaparecer. Em vez disso, localize onde você sente isso no corpo. Estômago, peito, garganta. Coloque sua mão ali e diga em voz alta: eu vejo você, eu sinto você. Eu permito que você esteja aqui. Você não precisa ir embora para que eu esteja bem. Isso interrompe a luta contra a emoção e cria aceitação, o que, paradoxalmente, dissolve a intensidade muito mais rápido do que resistência. Terceira prática: toda noite, antes de dormir, escreva uma frase sobre quem você está escolhendo ser. Não quem você foi, quem você está escolhendo ser agora. Pode ser algo simples como: eu sou alguém que confia no processo. Eu sou alguém que habita o não saber com coragem. Eu sou alguém que permite que a transformação me atravesse. Isso ancora sua nova identidade no subconsciente antes de você dormir, que é quando a consolidação neural acontece. Quarta prática: quando sentir vontade de voltar para os velhos padrões, pause por 3 segundos e pergunte: essa escolha vem de quem eu era ou de quem eu estou me tornando? E então escolha conscientemente a partir da resposta. Não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente. Essas práticas não são complicadas, não exigem horas do seu dia, não dependem de nenhum equipamento ou ferramenta externa. Elas só exigem consistência. E a consistência, não a intensidade, é o que cria mudança neural permanente. Outras pessoas que já estão integrando essas práticas estão percebendo que a relação com a incerteza mudou, que a urgência de voltar para o antigo diminuiu, que a confiança no processo se tornou mais estável. E se você quer aprofundar ainda mais, se você sente que precisa de um caminho estruturado que te guie dia após dia nesse processo de reprogramação e ancoragem da nova identidade, eu criei algo especificamente para isso: a trilha da manifestação. Não é apenas informação, é um sistema completo de transformação aplicada. Tudo o que falamos aqui é apenas o começo. Se você quer viver isso na prática, o próximo passo é a trilha da manifestação. É um caminho guiado que te leva do entendimento à transformação real, com ferramentas e exercícios que integram sua nova identidade ao cotidiano, para que você veja resultados concretos sem depender de teorias soltas. A trilha não é mais informação, é reprogramação aplicada. O link está na descrição. Se você sente que é hora de parar de acumular conhecimento e começar a integrar transformação de verdade, esse é o próximo passo. Agora preciso te dizer algo que é ao mesmo tempo libertador e realista. Você vai tropeçar. Vai ter dias em que você vai acordar e sentir que voltou 3 passos. Vai ter momentos em que você vai reagir exatamente como reagia antes. Vai tomar decisões que pensou que já não tomaria mais. Vai sentir que toda a transformação que você acreditava estar vivendo foi uma ilusão. E quando isso acontecer, a tentação vai ser se julgar, se criticar, pensar que você não é forte o suficiente, não é disciplinado o suficiente, não é espiritual o suficiente. Mas escuta isso com atenção. Tropeçar não é falhar. Voltar temporariamente para um padrão antigo não apaga o progresso que você já fez. A transformação neural não é linear, é cíclica. Você dá 2 passos à frente, 1 passo atrás, 3 passos à frente, 1 passo atrás. Mas a média geral é sempre progressão, desde que você não desista completamente. A neuroplasticidade não acontece num clique, acontece em camadas. Cada vez que você pratica a nova resposta, você fortalece aquela trilha neural um pouco mais. E cada vez que você volta para o padrão antigo, mas depois reconhece e volta conscientemente para o novo, você está, na verdade, criando uma trilha adicional, a trilha da autocorreção. E essa trilha ela é tão importante quanto a trilha do novo comportamento, porque é ela que te permite voltar ao centro rapidamente quando você se desvia. Quem está nesse caminho de transformação profunda entende que o processo não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca cair, é sobre levantar mais rápido cada vez. A comunidade que caminha com a gente sabe que todos passam pelos mesmos ciclos, pelas mesmas dúvidas,
pelas mesmas recaídas. E o que nos mantém avançando não é a ausência de desafios, é a decisão de não abandonar o processo quando os desafios aparecem. É a capacidade de olhar para o tropeço e dizer: ok, aconteceu, mas quem eu estou escolhendo ser agora? E então continuar. Então aqui está o que eu quero que você faça agora. Algo pequeno, mas simbolicamente poderoso. Nos comentários aqui embaixo, eu quero que você compartilhe uma dessas 4 coisas. Escolha a que mais ressoa com você neste momento. Primeira opção: compartilhe quem você está decidindo ser a partir de agora, não quem você era, mas quem você está escolhendo ser desde essa nova frequência. Segunda opção: compartilhe algo que aprendeu neste vídeo e que será útil na sua jornada, algo que você sabe que não vai esquecer. Terceira opção: compartilhe uma prática que você vai começar a aplicar a partir de hoje com base no que ouviu aqui, algo concreto que você vai integrar na sua rotina. Quarta opção: compartilhe uma experiência pessoal que mostre como esse conteúdo se conecta com sua realidade, algo que você está vivendo agora, que fez você sentir que este vídeo foi feito especificamente para você. Não importa qual você escolha, o importante é que seja verdadeiro, que venha daquele lugar interno onde você já sabe que tudo isso é real. Porque quando você escreve algo desde essa profundidade, você não está apenas comentando num vídeo, você está ancorando energeticamente a transformação. Você está dizendo ao campo quântico: isso é o que eu escolho agora, isso é quem eu sou agora, isso é para onde eu estou indo agora. E esse ato aparentemente simples tem um poder que vai muito além das palavras. Então respire fundo e escreve o que realmente precisa ser dito. E agora, voltando àquela pergunta que abri no início: por que tudo precisa desmoronar para que você mude de realidade? Porque você não pode construir uma nova estrutura sobre uma fundação rachada. Você não pode habitar uma nova frequência carregando a bagagem vibracional completa da frequência antiga. Você não pode se tornar alguém novo sem permitir que o antigo morra. E morte, mesmo quando é simbólica, sempre se sente como fim. Mas não é fim, é portal, é passagem. É o espaço entre quem você foi e quem você está se tornando. E se tudo está desmoronando na sua vida agora, não é porque você errou, é porque você está prestes a cruzar. Você está no limiar. E o limiar sempre foi o lugar mais assustador e mais sagrado ao mesmo tempo. Não desista agora. Não volte atrás quando está tão perto. Continue. Sustente a frequência. Permita a dissolução. Porque do outro lado dessa morte simbólica existe uma versão de você que você ainda nem consegue imaginar. E ela está esperando por você atravessar. A identidade que você precisa adotar a partir de agora não é de alguém que chegou, mas de alguém que está em eterna metamorfose. Não é de alguém que sabe, mas de alguém que confia no não saber. Não é de alguém que controla, mas de alguém que se rende ao processo maior. Quando você muda de realidade, você não se torna uma versão fixa e final de si mesmo. Você se torna alguém que sabe fluir entre versões, que sabe habitar o casulo quantas vezes for necessário, que sabe que cada dissolução é apenas preparação para uma nova expansão. E essa jornada não termina aqui, ela apenas começa de forma consciente. Cada vídeo que você assiste neste canal, cada insight que você integra, cada prática que você aplica, é uma camada a mais de compreensão, uma camada a mais de ancoragem, uma camada a mais de transformação real. Se tudo está desmoronando na sua vida, se você sente que está mudando de realidade, mas ainda não sabe exatamente como navegar isso, se você sente que essa visão conversa com a sua jornada de uma forma que vai além do racional, então inscreva-se neste canal agora. Não como um gesto automático, mas como um reconhecimento de que você pertence a esse espaço, de que essa comunidade é sua tribo, de que esse caminho é o seu caminho. Porque o que compartilhamos aqui não são técnicas soltas ou motivação vazia, é o mapa completo da transformação profunda, desde a dissolução até a reconstrução,
desde o caos até a coerência, desde a morte simbólica até o renascimento consciente. E ative a notificação, porque novos conteúdos continuam aprofundando essa jornada, continuam trazendo camadas mais sutis, mais poderosas, mais essenciais para quem está realmente comprometido com a expansão. Você não está desmoronando, você está mudando de realidade. E agora você sabe exatamente o que fazer: permanecer, confiar, continuar. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos ainda mais fundo nesse caminho de transformação consciente.